Olá, sagitarianos! Vamos aproveitar que hoje é 11/11, o portal energético, para a gente tirar umas cartinhas aqui para saber como é que vai ser esses próximos dias aí, o que que pode acontecer na vida de vocês nesses próximos dias. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com algumas pessoas, pode ser que não ressoe com todas e tá tudo certo, a gente tá falando com muita gente. Se ressoar, por favor, me contem nos comentários, tá? Se não ressoar, não tem problema, você pode assistir outros vídeos de signos que tem forte aí no seu mapa astral, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar uma curtida no vídeo, hypar, qualquer coisa aí que vocês possam fazer para me ajudar, eu vou ficar muito grata, tá bom? E se precisarem de uma tiragem individual, de uma consulta individual, é só me chamar que eu vou deixar meu contato na descrição. Então vamos começar pedindo. Tá escuro, gente? Não, né? Tá claro, né? Vou começar pedindo pro tarô, pro universo, na verdade, me fazer de canal limpo e direto para que através dessas cartas de tarô eu encontre as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem interferência dos meus medos e desejos, pensamentos e sentimentos, para que os sagitarianos tenham a mensagem mais clara, limpa e direta possível. Vamos ver então o que que pode acontecer na vida de vocês. Eu vou fazer 3 tiragens de 5 cartas, tá? Eu espero que saiam 3 situações, mas já aconteceu em outros signos de falar da mesma coisa, tá? Isso é uma continuação da história. Vamos lá, vamos ver o que o tarô traz pra gente, para a vida dos sagitarianos nos próximos dias, a partir de hoje, 11/11. 4 de ouros, 6 de espadas, temperança, 7 de paus e pajem de copas. Vamos tentar fazer a historinha aqui, gente. Sabe o que eu tô vendo? Primeiro de tudo, vocês estão saindo de um momento turbulento, vão sair, tá? De um momento turbulento, um momento com problemas, né? Um momento ali tumultuado da vida, para um lugar mais calmo. Essa é a carta dos 6 de espadas, é uma transição do que está turbulento para um momento mais calmo, tá? Pode ser inclusive um deslocamento físico mesmo, geográfico, tá? Uma viagem ou algo assim. Eu tô vendo que vocês estão, no momento, num lugar tumultuado, porque vocês estão num lugar que vocês têm que se defender demais, ficar se impondo demais, ficar insistindo às vezes numa situação, tá? Eu tô vendo insistência também porque eu tô vendo 4 de ouros, como vocês apegado a uma situação, apegado a uma pessoa, apegado a um trabalho, apegado a um lugar, enfim, né? Só que nesse lugar é um lugar que você tem que ficar insistindo para ficar, para dar certo, né, tendo que se defender muitas vezes, mas sei lá, resistindo, fechadinho, parado. E eu vejo que você sai desse lugar, né? Você se cansa dessa energia de ter que ficar segurando as coisas, insistindo para as coisas acontecerem, se cansa e vai embora. Tá? Eu tô vendo vocês indo embora, tá? Para buscar um momento mais equilibrado. O próprio 6 de espadas fala disso, né? De ir para um lugar mais calmo. Então vocês vão atrás dessa harmonia, dessa calma, dessa cura. A gente tem a carta da temperança, é uma carta que fala disso, né? Fala de se harmonizar, né? De se acalmar, de entrar no eixo de novo, de se equilibrar mesmo, emocionalmente, especialmente, tá? Para então vocês conseguirem recomeçar. Então, o que que eu tô vendo aqui? Eu tenho um pajem de copas, né? O pajem de copas é um começo emocional, tá? Não necessariamente o começo de um relacionamento, mas você emocionalmente vai estar muito melhor. Você vai estar recomeçando emocionalmente, vamos dizer assim, se renovando, tá? Então, o que que eu vejo aqui como o primeiro acontecimento marcante que pode acontecer na vida de vocês nos próximos dias? Tô vendo que vocês podem mudar de lugar. Talvez uma mudança de casa, de cidade, né? Mas de qualquer forma, você vai mudar de uma situação tumultuada para uma situação onde você vai encontrar mais paz, né? Mais satisfação emocional. Você vai realmente assim deixar para trás algo que não está sendo legal para você, que está fazendo você se desgastar demais dessa coisa de ficar se defendendo continuamente, tá bom? Aqui não está claro se pode, por exemplo, você saindo de um trabalho indo para o outro, saindo de uma relação indo para outra, ou pelo menos se afastando dessa relação para se tranquilizar. Pode ser uma mudança de ambiente, né? De repente você mora ali com algumas pessoas que trazem esse tipo de tumulto e você vai de repente morar sozinho para ficar tranquilo, né? Não está muito claro qual é a área, vocês vão saber o que está acontecendo na vida de vocês. Quando acontecer também, vocês vão saber. Mas o tarot está mostrando que nos próximos dias vocês vão sair desse momento tumultuado e ir para um lugar de tranquilidade, paz e recomeço emocional, tá? Vamos ver o que mais que ele pode contar pra gente de acontecimentos aí para os sagitarianos.
Vamos ver. O que mais, tarô, que você pode contar pra gente? Vamos ver. 5 de espadas, 3 de copas, 5 de ouros, pendurado e torre. Podemos estar falando do mesmo momento, da mesma coisa, tá? Porque como vocês estão fazendo uma transição de um lugar muito tumultuado para um lugar de paz, pode ser que essa tiragem esteja falando desse lugar tumultuado que você está, esse momento tumultuado que você está. Na hora que saiu, me bateu aqui, sabe o quê? Traição, tá? Por que que me bateu traição? 5 de espadas. 5 de espadas é uma carta que fala de traição, sabe? É uma carta de derrota, é uma carta de vitória amarga, sabe quando você ganha numa briga, mas todo mundo sai chateado? Então, é uma carta assim amarga, sabe? E aí veio o 3 de copas. O 3 de copas é uma carta de celebração, de festejo, né, de encontros, mas dependendo das cartas que estão perto dela, e a gente tem um 5 de espadas e um 5 de ouros, ela pode significar triângulo amoroso, tá? E a gente tem uma carta que vem a seguir aqui, o 5 de ouros. O 5 de ouros fala dessa coisa do se sentir desvalorizado, se sentir rejeitado, se sentir escasso, se sentir de fora, de escanteio, sabe? Aquela carta de tristeza, assim, de que ninguém te dá o valor que você merece. Então, assim, a gente tem uma carta de 5 de espadas, 5 de ouros e no meio um 3 de copas, me dá muito essa sensação, tá? O pendurado, ele fala de estar preso a uma situação, ele fala de sacrifício, ele fala de ver as coisas por outro ângulo. E eu já vi algumas pessoas também dizendo que a origem do pendurado é que ele era um ladrão, né? Por isso que ele foi pendurado. Então, ou seja, ele também pode ser uma carta de desonestidade, tá? Raramente eu leio ele dessa forma, tá? Mas de qualquer jeito, eu vejo aqui uma pessoa que se sentiu paralisada por um momento ali, por algum motivo, né? E pode ser a descoberta de uma traição, pode que te deixa ali estagnado, preso, né? Às vezes preso em pensamento, né? Remoendo aquilo, porque é uma situação assim, drástica, né? E aí logo depois vemos a torre, que eu acho que é a decisão de talvez de expor, sabe? Destruir o negócio, assim. Não só de terminar a relação, mas assim, de expor a pessoa, da verdade revelada. Talvez assim, um barraco mesmo, assim. Talvez aconteça alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Eu não sei se é barraqueiro ou não. Às vezes você não é, você só vai lá chutar o pau da barraca mesmo, mas é uma carta assim de detonar a coisa mesmo, assim, sabe? De jogar merda no ventilador. Então, eu não sei se você faz esse tipo de coisa, mas essa carta aqui é bem drástica, tá? Então, seja lá como termine tudo isso, vai ser de uma forma muito, assim, chocante, tá bom? Muito drástica mesmo, tá? Mas eu tô vendo aqui que você vai passar por poucas e boas, tá? E talvez aquela primeira tiragem de você se afastando, indo para um recomeço emocional, se curando, que a gente viu, né? O 6 de espadas indo em direção à temperança e o pajem de copas, né? Saindo desse lugar de tumulto, pode ser você saindo justamente desse lugar, né? Você passando por tudo isso, lógico, tendo um momento ali, né, de se fechar, de brigar, talvez, né? Mas você, de fato, fazendo essa transição. Então, pode ser que uma coisa esteja ligada à outra, pode ser duas situações diferentes, mas parece muito que é a mesma coisa, né? Vamos tirar mais umas 5 cartas aqui, ver o que mais que o tarot pode contar pra gente, se ele continua a história ou se ele muda o foco. Vamos ver o que que ele traz pra nós aqui, para os sagitarianos. Momento tumultuado, hein, gente? As de espadas, a carta da revelação, da verdade, né? Vamos ver se está falando a mesma coisa. Rainha de ouros, rainha de espadas, duas rainhas. Pode ser que esteja falando do triângulo ainda, vamos ver. Olha lá, ó. Sete de espadas, a carta da mentira. E as de ouros, a carta das novas oportunidades, né? Olha só, gente. A gente está falando de uma carta de mentira e uma carta de verdade, tá? Então, me parece muito o quê? A mentira revelada, certo?
Estávamos falando que o 3 de copas poderia significar um triângulo amoroso. Aí temos 2 rainhas, tá? Então me parece muito que o tarô tá dizendo assim, ó, a partir do momento em que você revela essa mentira e você vai chutar o pau da barraca mesmo, né? Você vai descobrir esse triângulo e talvez de uma forma muito assim racional, você descubra porque você fuça, né? Alguma coisa assim. Mostra também de uma certa forma que você não perde o seu valor, tá? Então, por mais que você faça isso, não vai ser uma coisa que vai te abalar do tipo, né, ainda que tenha essa carta de desvalorização, e é normal que a gente se sinta assim nesse momento, é uma mostra aqui que você mantém a sua firmeza, tá? Mantém a sua noção de quem você é, né? Você não se perde nisso, né? Não cai num buraco, né? Você ainda se mantém inteira ali, apesar de tudo, tá? E que você, depois disso tudo, da verdade revelada, né? Você vai ter oportunidade, novas oportunidades, tá? A gente viu lá na primeira tiragem de um recomeço emocional, que a gente não tá dizendo que é um novo relacionamento, mas é um recomeço emocional, ou seja, é voltar a se sentir bem, tá? E aqui fala de uma nova oportunidade. Tá? Então, essa nova oportunidade nesse contexto pode sim ser conhecer uma pessoa nova, né? Pode ser nesse contexto também. Pode ser você simplesmente recomeçando a vida, tá? Pode ser inclusive arrumando outro trabalho, já que você vai sair de um lugar para o outro, arrumando outra casa, alguma coisa concreta, um começo concreto. Mas você vê que as 3 tiragens estão falando sobre a mesma coisa, gente. A descoberta de uma mentira, que tudo indica é um triângulo amoroso e você indo embora. Você chutando o pau da barraca, jogando a merda no ventilador e se mandando, tá? E que essa sua transição, esse seu abandono aí da situação, vai te levar para uma cura, para um recomeço emocional, né? Você vai continuar ali firme no seu valor, em saber quem você não vai cair em buraco nenhum e vai ainda ter novas oportunidades na vida e vai surgir a partir disso, tá? É, o negócio tá forte. Aqui teve um outro signo que também deu um triângulo para ser descoberto, viu, gente? De repente, se vocês têm ali um signo, esse outro, só que eu não vou lembrar qual foi, né? Forte ali no seu mapa também pode estar, né? Contando a mesma história, pode ser. Vamos ver, vamos pegar um conselho agora desse oráculo aqui para ver o que ele pode falar pra gente. Que mais de informação, na verdade é um conselho, mas às vezes pelo conselho a gente meio que já esclarece mais alguma coisa. Vamos ver aqui, um conselho, conselho, conselho. O que vocês acham? Perdão. Olha, o que eu vejo quando eu vejo perdão numa situação assim? Eu entendo, por exemplo, que você só encontra a paz da temperança, você só consegue recomeçar emocionalmente quando você perdoa. Por quê? Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você, né? Porque não adianta você carregar a mágoa, carregar a raiva, carregar a revolta, porque o outro tá lá para trás, vivendo a vida dele, e você tá com essa amargura toda no seu peito, no seu coração, né? E isso é uma coisa que você carrega com você, né? A gente fala que essa amargura, o rancor, a raiva é o veneno que você bebe querendo que o outro morra, né? Então, perdoar é uma forma de recomeçar. Você só consegue, de fato, recomeçar a sua vida, especialmente no momento assim, se você perdoa quem te fez mal. E entenda que o perdão não é para o outro, o perdão é para você. O perdão é o antídoto, porque assim, a raiva é o veneno que você bebe querendo que o outro morra. Então não adianta. Ter raiva, ter mágoa, ter amargura com o que te aconteceu, vai te envenenar na tua vida e você não vai conseguir encontrar a paz que você merece ter, né? Enquanto o outro que fez errado tá ali, ó. Vai saber Deus. Tomara que se arrependa muito, mas também tem gente que não se arrepende, né? E não vale a pena a gente ficar carregando isso, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você. Você tem que perdoar para você seguir em paz na tua vida, tá bom? E aí o tarot tá falando, olha a desgraça aqui, porque vou falar para você, teve até torre no meio disso aqui, né? Mas o tarot fala, perdoe. Porque assim você encontra a sua temperança, o seu pajem de copas e tem novas oportunidades com as de ouros, tá bom? Difícil, hein, essa tiragem. Uma bela de uma história trágica aqui, hein? Mas tem a força, né? Entenda que, apesar de tudo isso, você se mantém na rainha de ouros ali, tá? Você não perde o seu valor, você vai conseguir se retirar e vai conseguir recomeçar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que gostaram, né? Mas se ressoar com vocês, por favor, comentem, tá bom? Se precisar de uma tiragem para saber do teu momento, se você estiver passando por um momento difícil assim, às vezes a gente precisa realmente se consultar, aí me chama pra gente acertar uma tiragem individual para você, uma consulta individual para você, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem.
Aguardo, os comentários aqui, se acontecer alguma coisa, eu quero saber, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima.